Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Convido vocês a hoje uma breve reflexão sobre o texto do Evangelho que nós acabamos de ler, especialmente as palavras iniciais de Jesus, quando ele afirma: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Bom, nada estranho a gente dizer assim que todos nós precisamos de paz. Aliás, todos nós queremos ardentemente a paz. Paz no lar, paz na família, paz no trabalho, paz na igreja, paz na nossa cidade, paz no nosso país também. Queremos paz para os nossos relacionamentos e também paz de consciência. Afinal de contas, a paz é um dom de Deus. A palavra de Deus nos chama, nos convida a nós vivermos em paz, a nós promovermos reconciliação, a nós nos apoiarmos uns aos outros em amor. E dizendo tudo isso, o Evangelho de hoje ele tem uma palavra que deixa a gente, na verdade, assustado, né? A afirmação de Jesus parece que deixa a gente um tanto confuso, um tanto incomodado diante desta necessidade, procura e ansiedade por paz. Jesus chega e diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Que Jesus é esse que está falando? Jesus que fala aqui não é aquele mesmo que foi anunciado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz? Jesus aqui não foi aquele mesmo anunciado pelos anjos aos pastores, o Salvador, que foi anunciado quando os anjos disseram: hoje vos nasceu o Salvador, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E ele mesmo depois disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Então o que aconteceu aqui? Será que Jesus está brincando? Já pensaram Jesus aparecer hoje aqui, dar uma entrevista aos meios de comunicação ou fazer uma postagem nas redes sociais e dizer assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada? Jesus, na verdade, não está contradizendo o Evangelho. O que ele está mostrando aqui é que muitas vezes existe uma fé ou uma paz falsa. E ele está lembrando que nem toda promessa de paz vem de Deus. Existe uma paz que muitas vezes se constrói no silêncio, na omissão, no medo, na idolatria também. Uma paz que é anunciada pelo mundo e que deixa o pecado bem quietinho, ali no canto do coração. Uma paz em que se esconde o verdadeiro príncipe da paz, que é Jesus. E então nesse texto aqui, Jesus vem e ele na verdade joga luz naquilo que está escondido no coração. E é por isso que ele fala em espada. Obviamente Jesus não está falando aqui da espada da violência. Muito menos ele está dando licença para o cristão ser briguento, arrogante, duro, insensível, provocador. Afinal de contas, o cristão, filho de Deus, redimido por Jesus, ele não procura conflito, e muito menos ele vai ter prazer
em causar uma divisão na família. A espada de Jesus é a espada que separa o pecado do perdão. E Jesus vem dizer que o cristão, por exemplo, não pode comprar paz negando a Jesus, o Salvador. Esse é o ponto. Jesus, no nosso texto, está falando de divisão dentro de casa: pai e filho, mãe e filha, sogra e nora. Então, ele na verdade está aqui falando dos relacionamentos mais próximos. Ele poderia falar de muitos outros relacionamentos, no trabalho, na escola, com o vizinho, mas ele está aqui falando do relacionamento mais próximo. E Jesus não está aqui insinuando, dizendo que a família não é importante. Não, a família é importante. Honrar pai e mãe é um mandamento. Amar os filhos, cuidar dos pais, preservar o lar, servir os familiares, tudo isso é vontade de Deus. Porém, família não é Deus. Família não é Deus. Muitas vezes nós amamos mais a tranquilidade de uma família em paz do que nós amamos a palavra de Deus. E olhe que eu não estou falando aqui apenas de famílias não cristãs, eu estou falando aqui daquilo que acontece muitas vezes dentro de lares cristãos, quando nós ignoramos a palavra, quando nós vivemos na ilusão de deixar as coisas quietas, caladas, simplesmente para preservar os vínculos. Isso é uma falsa paz. E é por isso que Jesus então aqui fala em espada, porque quando ele fala em espada, ele propõe aqui uma troca: a falsa paz pela paz de Cristo. E como é bom nós falarmos sobre a paz de Cristo. A divisão que o pecado criou entre nós e Deus, essa divisão foi enfrentada por Jesus. E como é que ela foi enfrentada por Jesus? Pelo amor. Jesus, ele amou perfeitamente. Jesus amou perfeitamente o Pai. Jesus amou perfeitamente a sua família. Amou perfeitamente os seus discípulos. Jesus amou perfeitamente os seus inimigos. E ele amou perfeitamente você e a mim. E foi exatamente por nos amar que ele foi levado à cruz. E na cruz ele nos amou perfeitamente, morrendo na cruz, derramando o seu sangue por nós, sendo o nosso substituto, pagando os nossos pecados. Jesus não fingiu que o pecado não existisse, não. Ele tornou-se pecado por nós. E na cruz Jesus fez a paz, promoveu a paz que ninguém de nós pode fabricar. E esta é a verdadeira paz. Uma paz que permanece sempre, que incrivelmente permanece, mesmo que a nossa vida ao redor muitas vezes esteja cercada de conflitos. Então, voltando a olhar para as palavras de Jesus, Jesus não está pedindo aqui que os seus seguidores provoquem divisões. Na verdade, o objetivo da palavra de Deus não é ofender pessoas, não é excluir o outro. Jesus, obviamente, não está aqui incitando discórdias, mas o que Jesus está fazendo aqui? Estabelecendo prioridades. O amor a Deus deve ser maior do que tudo. A confiança em Deus deve estar acima de tudo. O consolo e a paz nós encontramos no perdão. O ensino da palavra de Deus é que nós amemos-nos uns aos outros sempre, e especialmente que nós amemos as nossas famílias, amemos o cônjuge, os filhos, os pais,
A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar as diferenças uns dos outros e também dentro da família. Porém, amar é necessário, mas nós não podemos negar a Cristo. Não podemos nos calar, não podemos nos omitir, não podemos querer agradar os outros com palavras que apenas soam bem aos ouvidos, mas que não promovem a paz. O profeta Jeremias, ele viveu alguma coisa parecida, né? Nós ouvimos na leitura que o povo de Israel iria passar muitos anos na escravidão lá da Babilônia. E aí o profeta Ananias, um falso profeta, tomou a frente e veio trazer uma mensagem agradável. Disse: não se preocupe que logo vai ficar tudo bem, o jugo da Babilônia será quebrado, o povo terá paz muito breve. Eram palavras bonitas para se ouvir, mas não era a palavra de Deus. Era uma paz, uma promessa de paz ilusória. A escravidão seria longa. E por isso então cabe a pergunta para mim e a pergunta para vocês: que paz nós queremos? A paz de Ananias, que procura alívio e agrado à custa da verdade? Nós queremos a paz do coração pecador que quer uma vida sem arrependimento? Nós queremos uma paz em família, uma família que só fica tranquila se Jesus ficar em silêncio? Ou nós queremos a paz de Cristo? É claro que a paz de Cristo, ela pode vir acompanhada de espada, muitas vezes pode custar provações, trazer lágrimas, mas ela é a paz verdadeira. Porque a paz verdadeira começa em Deus e termina na vida eterna. Jesus não veio para deixar você e eu vivendo as nossas ilusões. Ele veio nos trazer a paz de Deus. A paz de Deus, ela não esconde o pecado, ela condena o pecado. A paz de Deus não deixa as coisas como estão, ela chama ao arrependimento e perdoa pecados. A paz de Deus é aquela que com o perdão gera consciências tranquilas e amorosas também. E essa paz não depende da aprovação do mundo, não depende de nós sermos compreendidos ou não pelo outro, não depende da nossa coragem perfeita, ela depende exclusivamente de Jesus, crucificado e ressuscitado. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso perdão. E nós não podemos nos calar, nem dentro de casa também, porque a espada separa e divide pecado e perdão, descrença e fé em Jesus Cristo. Mas a verdadeira paz, que é Jesus, Ele deseja que esteja no coração de todos e que esteja nos nossos corações também. Amém.